Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, nós de volta, como eu sempre digo, no nosso canal virtual, no nosso espaço virtual. Esse tem sido o espaço que tem nos permitido seguir trabalhando e temos feito isso com muita seriedade. Eu aqui, na minha casa, me protegendo da Covid-19, você com certeza também em casa, pretendendo da mesma forma se proteger desse vírus que tem causado mal a tanta gente. Mas mesmo que distanciados socialmente, nós estamos muito próximos aqui nesse espaço virtual. Espero então que você esteja mesmo respeitando o nosso tempo de aula, espero que você esteja acompanhando com toda a seriedade e com toda a dedicação que esse nosso espaço de aula, esse nosso espaço para compartilhamento de conhecimento, de informação, espero que você esteja de fato mesmo respeitando e se apropriando de todo o conhecimento que eu tenho compartilhado com vocês. A partir dessa aula de hoje, durante mais algumas aulas posteriores, nós vamos discutir os elementos da paisagem natural. Nós vamos trabalhar a estrutura geológica da Terra, nós vamos trabalhar o relevo terrestre, vamos trabalhar solos, vamos trabalhar a água, vamos trabalhar clima e formações vegetais. Nessa aula de hoje, que é a primeira aula dessa sequência, que vai se dedicar ao estudo dos elementos que compõem a paisagem natural, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar a chamada estrutura geológica da Terra. Esse, portanto, é o nosso tema, estrutura geológica do planeta Terra. Para fazer a conversa sobre esse tema, eu quero inicialmente apresentar para vocês as camadas da Terra. São informações, ou é um conjunto de informações, nesse primeiro momento, que eu vou oferecer a você, que na verdade não é informação nova. Você tem visto, você tem aprendido ao longo da sua vida de escola, que o planeta Terra é formado por 3 camadas. Nós temos a camada mais interna da Terra, que é chamada de núcleo. Aqui nós temos um núcleo que é chamado de núcleo interno, um outro núcleo que é chamado de núcleo externo. Guardemos o núcleo, essa é a camada mais interna da Terra. Envolvendo o núcleo, nós temos uma outra camada que é chamada de manto. Essa camada aqui, ó, muito visível, imagem que permite você notar claramente ou definir claramente cada uma dessas camadas. E nós temos a camada externa da Terra, que é o que nós chamamos de litosfera, que é o conjunto das rochas, e é exatamente esse conjunto de rochas que forma a chamada estrutura geológica da Terra. Por mais que eu tenha apresentado ou reapresentado para você as 3 camadas, e essa informação, repito, não é nova para você, nós vamos limitar a nossa conversa à crosta terrestre. Nós vamos estudar a crosta terrestre ou superfície da Terra ou litosfera ou a estrutura geológica do planeta Terra. É o que eu trago aqui para você. Ó. Você pode chamar de crosta terrestre, você pode chamar de litosfera, você pode chamar de superfície da Terra. Lembrando que a litosfera corresponde, na verdade, à camada sólida do planeta, e essa camada sólida é composta por rochas. Sempre que nós falarmos de litosfera, você vai lembrar do conjunto de rochas que se distribuem pela superfície da Terra. Mas aí você pode se perguntar o que é rocha. Rocha é um agregado de minerais, e você tem um conjunto diverso, você tem um conjunto numeroso de minérios. Você tem minérios como ferro, manganês, cobre, zinco, chumbo, urânio, tório, petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto. Há realmente um conjunto grande de recursos minerais, e esses recursos minerais são elementos componentes da rocha.
Claro que a rocha, ou uma rocha, não é formada somente por um tipo de minério. O próprio conceito sugere isso. A rocha é um agregado, ou seja, a rocha reúne minérios. E esses minérios, todos esses minérios, são aproveitados economicamente pelo ser humano. São aproveitados ou como matéria-prima na indústria, ou são aproveitados como fontes de energia. Quando nós falamos de fonte de energia, nós podemos citar, por exemplo, o petróleo. Você sabe que o petróleo é matéria-prima para a produção de gasolina, que é combustível automotivo. O petróleo é também matéria-prima nas refinarias para a produção do gás de cozinha, que é diferente de gás natural. Esses recursos, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, são elementos ou são minérios que você encontra na rocha e que são aproveitados economicamente pelo ser humano, porque são recursos que movimentam fortunas, que movimentam milhões de dólares anualmente na economia planetária, e são recursos que são aproveitados e são aplicados como fonte de energia para que haja o deslocamento dos veículos automotores, para que a gente possa cozinhar, por exemplo, o mesmo petróleo que é usado como fonte de energia nas usinas termoelétricas. Essas usinas produzem energia que vai ser levada, por exemplo, para abastecimento urbano. E ao lado dos recursos que são aproveitados para a produção de energia, você tem os recursos que são aproveitados para a produção industrial. Você tem, por exemplo, o alumínio, você tem o ferro, você tem o manganês. No mundo, existe uma diversidade imensa de recursos naturais, alguns deles, ou de recursos minerais, alguns deles mais aproveitados, porque economicamente são mais viáveis, economicamente são mais atraentes, economicamente são mais interessantes, e você encontra também recursos minerais que têm o seu uso ainda limitado. Eu disse a você que a litosfera é o conjunto das rochas, e logo em seguida disse a você que as rochas são formadas por minerais. As rochas, é bom que você note isso, têm idade variada. As rochas que compõem a litosfera não têm a mesma idade. Você encontra rochas mais antigas e você encontra rochas mais novas, você encontra rochas mais jovens. Quando o ser humano se propõe a estudar a litosfera, o objetivo é conhecer a litosfera, reconhecer ou observar qual é a composição dessa litosfera para que haja o aproveitamento econômico dessa mesma litosfera. E isso tem sido feito. Estudando a litosfera, o ser humano chegou à conclusão de que existem rochas mais antigas e de que existem rochas mais jovens. E depois de muitos estudos feitos, se percebeu que as áreas do planeta Terra que são formadas por rochas mais antigas são áreas que estão livres da ocorrência dos chamados fenômenos tectônicos. Quais são os fenômenos tectônicos? Vulcões e terremotos, ou vulcões e abalos sísmicos, compreendendo aí o terremoto como um abalo sísmico. São elementos ou são fenômenos que têm a sua origem no interior da Terra. Nas áreas de rochas mais antigas, esses elementos ou esses fenômenos não ocorrem. Porém, nas áreas de formação rochosa mais recente, esses elementos estão presentes. Exemplo, no território brasileiro, você não tem notícia de que no nosso país tenha ocorrido vulcão ou terremoto. Por quê? As rochas que compõem o nosso território são rochas antigas, são rochas velhas. Quanto mais velha é a rocha, quanto mais antiga é a rocha, mais consistente ou mais resistente ela é. Lembre que lá no começo da nossa conversa, eu disse que a litosfera, que é a camada rochosa, está sobre o manto. E o manto é a camada pastosa da Terra. O manto é formado por magma. E o magma se agita, o magma entra em ebulição. Quando você tem
parte da litosfera muito antiga, isso diz ou isso explica a maior consistência dessa rocha. Então, se você tem uma área de rocha mais antiga e você tem uma área de rocha mais jovem, a área de rocha mais antiga é mais consistente, vamos chamar de rocha mais dura, claro que toda rocha é dura, mas o grau de dureza é maior na rocha mais antiga, e a rocha mais jovem apresenta um grau de dureza menor. Quando o magma, no interior da Terra, entra em agitação, a rocha mais antiga consegue conter essa agitação, não acontecendo, portanto, o tremor de terra, não acontecendo, portanto, o terremoto. Mas naqueles lugares onde as rochas são mais recentes, são rochas menos consistentes, são rochas menos duras. E como o grau de dureza é menor da rocha, quando o magma que está no interior da Terra entra em agitação, ocorre tremor. A gente pode dizer de outra forma, as áreas de rochas mais antigas são estáveis do ponto de vista tectônico, e as áreas de rochas mais novas são instáveis do ponto de vista tectônico. Da mesma forma que no Brasil você não encontra terremoto, você não encontra vulcão. Repito, o Brasil é um país de formação rochosa antiga. Por isso, o nosso país está livre desses fenômenos tectônicos. Mas outras áreas do planeta, como por exemplo o Japão tem uma formação rochosa recente. O Japão é país onde ocorre terremoto. E além disso, no território japonês existem vulcões. As áreas do planeta que concentram esses fenômenos, ou as áreas do planeta onde se vê a ocorrência desses fenômenos, são áreas reduzidas, quando se trata de área de abrangência, e são áreas consideradas geologicamente jovens. Lembrando que geologia é a ciência que estuda a rocha, então nós dizemos que as áreas de rochas novas são áreas geologicamente jovens, e as áreas de rochas antigas são áreas geologicamente antigas. Aí você entenda geológica como rocha nesse caso. O Japão é uma área onde você vê a ocorrência desses fenômenos. O Brasil é uma área onde você vê a ausência desses fenômenos. A outra coisa é que quanto mais antiga é a área, quanto mais antiga é a rocha, maior a riqueza mineral, maior a riqueza e a diversidade de minérios. Claro que isso de um modo geral, tá? Eu estou aqui generalizando a conversa para simplificar a sua compreensão. Nas áreas bem mais recentes, de rochas bem mais recentes, onde não houve a plena cristalização dos minerais, você encontra pobreza mineral. Eu vou aproveitar para citar ou para trazer de volta os dois exemplos. O Brasil é um país que tem uma riqueza mineral muito grande. Essa é uma característica nossa, porque o Brasil é um país de rochas antigas. O Japão, como é um país de rochas recentes, tem como característica a pobreza mineral. Claro que, mesmo que eu tenha dito a você que no Brasil nós encontramos rochas antigas, a idade da rocha brasileira ou das rochas brasileiras não é a mesma. Você encontra áreas de rochas mais antigas e áreas de rochas mais recentes. De um modo geral, repito, o Brasil é um país geologicamente antigo, mas a idade das rochas que compõem o nosso território é uma idade variada. Por isso, você não encontra a mesma quantidade de minério ou você não encontra o mesmo tipo de minério em toda a extensão do território brasileiro, como no caso japonês. Por mais que a gente diga que o Japão é um país de rochas recentes, a idade da rocha não é a mesma. Existem rochas mais antigas e existem rochas mais recentes no território japonês, mesmo que o Japão seja reconhecido como um país de formação geológica recente. De um modo geral, o Japão é pobre em minério. Pobreza mineral não é sinônimo de ausência de minério. Existem minérios no território japonês, mas a quantidade de minério e a diversidade de minério é pequena quando se compara ao nosso território, portanto. Na superfície da Terra, então, você encontra áreas
de rocha mais antiga e de rocha mais jovem. Lembrando que as áreas de rocha mais jovem são áreas bem reduzidas do ponto de vista da amplitude geográfica. São áreas muito reduzidas, são áreas muito limitadas. Dito isso, nós vamos apresentar para você os principais tipos de rochas. São elas as rochas magmáticas, que você pode chamar também de rochas ígneas. Nós temos as rochas sedimentares e nós temos as rochas metamórficas. As rochas magmáticas, que você pode chamar também de rochas ígneas, são aquelas que resultaram do resfriamento e da solidificação do magma. Você aprendeu que o planeta Terra, lá nas suas origens, já possuía formato esférico, mas o planeta Terra era formado completamente pelo magma no seu estado pastoso. A camada superficial dessa esfera pastosa, ou desse magma pastoso, a camada superficial, ao longo do tempo, perde temperatura, se resfria. E essa área superficial da esfera terrestre, ainda na forma de magma, que se resfria, endurece, solidifica. A solidificação não aconteceu simultaneamente em todas as partes da Terra. Algumas áreas solidificaram primeiro, ou seja, surgiram as primeiras rochas. Outras áreas do magma, da esfera pastosa, que era a Terra nas suas origens, solidificaram depois. O resfriamento da superfície da Terra não foi igual em todas as suas partes. Algumas áreas resfriaram primeiro, endureceram primeiro, surgindo as primeiras rochas. Outras áreas se resfriaram depois, endurecendo, portanto, ou solidificando depois, dando origem a rochas mais jovens. Toda a extensão da esfera da Terra se resfria e solidifica, dando origem, portanto, às rochas magmáticas. As rochas que formam a base da litosfera são rochas magmáticas, que você chama também de rochas ígneas. Lembrando, repito, que existem rochas magmáticas mais antigas e rochas magmáticas mais recentes. Depois de formadas as rochas magmáticas, surgiram as rochas sedimentares. A superfície da Terra, desde a sua origem, apresentou profundas irregularidades no terreno, ou seja, existiam áreas mais altas e áreas mais baixas. E os agentes erosivos, como, por exemplo, o vento e a água da chuva, retiraram sedimento. Sedimento, compreenda sedimento como fragmento de rocha. O vento, portanto, e a água da chuva retiraram sedimento ou fragmento de rocha, minúsculos fragmentos de rocha, das áreas mais altas e deslocaram para as partes mais baixas da superfície da Terra, já solidificada, formada por rochas magmáticas. Ao longo do tempo, esses sedimentos, que são deslocados da parte mais alta para a parte mais baixa da superfície, foram se compactando, foram se sedimentando, dando origem a um novo tipo de rocha, chamada de rocha sedimentar. Ou seja, a rocha sedimentar é aquela que resultou do depósito de sedimento ou de fragmento de outras rochas. E existem rochas sedimentares que se formaram sobre matéria orgânica. Ao longo da história do planeta Terra, e o planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos aproximadamente, áreas da superfície da Terra que eram ocupadas por florestas, algumas dessas áreas foram soterradas. Claro que isso ao longo de milhões de anos, é um processo muito lento. Essas florestas soterradas, lembrando que matéria orgânica é ser vivo, a floresta é composta por vegetais, que são seres vivos. Eu estou dizendo a você que para que tivesse ocorrido a formação do carvão mineral, que não é carvão vegetal, o carvão vegetal é produzido pelo ser humano, o carvão mineral é produzido foi produzido pela natureza. E a origem do carvão mineral está associada ao soterramento de antigos ambientes florestais.
florestas, áreas florestais foram soterradas por sedimento ou fragmento de rocha. Você tem, portanto, a camada de rocha magmática, a floresta, e você tem o sedimento que se deposita sobre a matéria orgânica. Aí você tem rocha sedimentar do tipo orgânica. E você tem rocha sedimentar do tipo detrítica, que é aquela rocha sedimentar que surgiu sobre uma outra rocha sem que tivesse ali, ou sem que existisse ali naquele lugar, matéria orgânica. E o outro tipo de rocha é a chamada rocha metamórfica. Metamórfica ou metamorfose significa transformação. A rocha metamórfica, portanto, é a rocha que resultou da transformação ou de rocha magmática ou de rocha sedimentar. Esse foi um processo também muito lento, e o que a geologia diz é que, ao longo da história, a temperatura e a pressão atmosférica sofreram grande variação, e como consequência dessa variação da temperatura e da pressão, rochas magmáticas e rochas sedimentares tiveram a sua composição alterada, dando origem, portanto, a um novo tipo de rocha que é chamado de rocha metamórfica. Da mesma forma que existem rochas magmáticas mais antigas e mais jovens, existem rochas sedimentares mais antigas e mais jovens. Existem rochas metamórficas mais antigas e mais jovens. Repito, existem rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas mais antigas e mais jovens. Essas rochas dão origem ao que nós chamamos de estruturas geológicas da Terra. Uma estrutura geológica da Terra você chama de escudo cristalino ou maciço antigo. Está aqui, ó. Ou maciço antigo. Os escudos cristalinos ou maciços antigos são as áreas da superfície da Terra formadas por rochas magmáticas e rochas metamórficas. Nesse tipo de terreno, você encontra minérios como ferro, eu anotei logo aqui, ó, como ferro, como manganês, como cobre, chumbo, urânio. E ao lado dos maciços antigos ou escudos cristalinos, que são as áreas formadas pelas rochas magmáticas e metamórficas, você tem as bacias sedimentares. Se os escudos cristalinos são uma estrutura geológica, as bacias sedimentares são outra estrutura geológica. As bacias sedimentares são formadas pelas rochas sedimentares. Nesse ambiente você encontra uma diversidade boa de minérios, mas eu quero aqui que você lembre dos chamados minerais fósseis. São eles o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Não que as bacias sedimentares reúnam apenas esses minérios, mas quando se trata das bacias sedimentares, os recursos minerais que são associados a essas bacias, pela importância que esses recursos minerais têm no planeta, o petróleo, por exemplo, se você não sabia, é o principal recurso energético do mundo. O petróleo é chamado, inclusive, de ouro negro, pela importância que tem, a importância energética, a importância estratégica e a importância financeira. É a principal fonte de energia usada no planeta. Claro que eu estou aqui generalizando. Em alguns países você encontra outro recurso natural que se impõe como mais importante. Mas, de modo geral, aquele que se apresenta como o recurso mais importante na vida econômica do planeta é o petróleo. Como esses três recursos, o petróleo, o carvão e o gás, são os recursos mais importantes e os recursos energéticos mais usados no planeta, nós devemos sim associar a presença deles às áreas de bacias sedimentares. E nós temos, para encerrar, os chamados dobramentos modernos. Os dobramentos modernos correspondem às grandes cadeias de montanhas que existem na superfície da Terra. A área ocupada pelos dobramentos modernos é uma área muito reduzida, é uma área geograficamente muito limitada. Os dobramentos modernos, que são as grandes cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul,
as montanhas rochosas na América do Norte, a Cordilheira do Himalaia no continente asiático, a Cordilheira dos Alpes no continente europeu, essas são as mais importantes cadeias de montanhas ou os mais importantes dobramentos modernos que existem na superfície da Terra. A área, portanto, é realmente muito reduzida. Todos esses dobramentos, ou todas essas grandes cadeias de montanha que eu citei para você, resultaram do mesmo processo, que é o chamado movimento orogenético das placas tectônicas. A geologia diz que a litosfera, ou a superfície da Terra, é fragmentada. Existem 12 pedaços, e esses 12 pedaços são chamados de placas tectônicas. E essas placas tectônicas se deslocam, em média, 0,5 centímetro por ano. É um deslocamento muito lento, muito reduzido. E essas placas tectônicas, hoje, quando se chocam, provocam tremores de terra, provocam terremotos, que é um fenômeno tectônico, lembra? Mas no passado, há alguns milhões de anos, quando essas placas tectônicas se chocaram, as placas tectônicas distintas, caminharam no mesmo sentido, se chocaram e provocaram o dobramento do terreno, provocaram o soerguimento do terreno. A esse movimento horizontal das placas tectônicas, você chama de orogênese, e a orogênese foi o movimento responsável pelo surgimento dos chamados dobramentos modernos. Para nós fecharmos, no Brasil, quais são as estruturas geológicas do nosso país? Eu trouxe aqui para você o mapa de estrutura geológica no Brasil, e você nota que no Brasil não existem dobramentos modernos. No Brasil não existem montanhas, não existem grandes cadeias de montanhas. Primeiro porque o Brasil é geologicamente antigo, o território brasileiro, ao longo de bilhões de anos, sofreu desgaste, você não tem, portanto, grandes elevações, e, além disso, o Brasil está no centro de uma placa tectônica. E as áreas centrais de placas tectônicas estão livres da ocorrência dos dobramentos modernos, como, da mesma forma, são áreas que estão livres da ocorrência de vulcões e terremotos, ou, como nós dissemos lá no começo da nossa conversa, de fenômenos tectônicos. São essas, portanto, as duas estruturas geológicas que ocorrem no nosso país, lembrando que nessas áreas verdes, que representam as bacias sedimentares, existem os recursos minerais fósseis, e no Brasil eles são aproveitados, especialmente o petróleo. E as áreas em amarelo são os escudos cristalinos, e nessas áreas, existem minérios como o ferro, por exemplo, e o Brasil tem uma das mais importantes reservas de minério de ferro do planeta. Tudo bem, gente? Aqui nós chegamos ao final da nossa conversa. Espero que você tenha acompanhado, como eu sempre digo, com toda a atenção que a nossa aula merece, porque toda aula traz conhecimento, toda aula compartilha conhecimento, e lembre-se que o nosso propósito é nos apropriarmos de um nível de conhecimento que seja adequado ou que atenda às expectativas do nosso ano letivo. Tudo bem? Abraço para vocês e nós nos encontraremos aqui na próxima semana. Tchau.